Já estamos a gravar. Entretanto, vai transmitir. Vamos só confirmar. Vocês desliguem. Eu posso ativar o modo aqui. Ok, da Ju. E vamos transmitir. Bom dia a todos neste dia 19 de junho, feriado, 34ª Tertúlia X39. E nós não podemos parar. E ninguém nos para, certo, Beta? Ninguém nos para. Então, porque é que nós hoje estamos aqui? Estamos aqui porque é uma responsabilidade social fazer esta partilha convosco. Mas antes de mais, eu vou apresentar-me. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Húngaro, tenho 54 anos e quero desde já dizer-vos que não sou médica. A minha área de formação inicial é a educação de infância. Sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e, sobretudo, humano. Trabalho como consultora imobiliária e trabalho também com esta tecnologia num modelo de mercado que não tem a ver com o mercado tradicional. Quero aqui, antes de mais, informar-vos que todas as declarações nesta partilha, que vai ficar gravada, não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. O conteúdo que vamos partilhar é apenas para fins informativos. Como vos disse, nós não somos médicos, por isso não ignorem qualquer orientação médica que tenham recebido e não demorem a procurá-la devido a algo que ouviram neste vídeo ou leram em algum texto aqui apresentado no grupo. Por isso, consultem sempre o vosso médico ou profissional de saúde sobre a aplicação de quaisquer opções ou recomendações com base nos vossos sintomas ou condições médicas, uma vez que existem doenças comuns, que, no entanto, apresentam sinais e sintomas variados. Por isso, consultem sempre o vosso médico ou outro profissional de saúde qualificado antes de iniciar um novo tratamento. E agora estamos em condições de apresentar aqui a nossa primeira convidada. Vamos começar pelas senhoras, Hugo. É uma pessoa muito especial para mim. E eu estou nesta empresa desde abril do ano passado e tenho aprendido muito com a Juliana. A Juliana Oliveira é a pessoa aqui na parte do Norte que apresenta esta tecnologia nos nossos eventos presenciais e desde o momento que eu a tenho ouvido a fazer esta partilha, eu tenho aprendido e cada vez ela está melhor nesta apresentação. É uma pessoa ligada à ciência, ela é bióloga, geóloga, trabalha também ajuda-me, Estética avançada. estética avançada, e é uma pessoa que consegue, apesar de ter essa parte, esse background científico, consegue partilhar connosco informação de modo a que nós, independentemente do background que tenhamos, consigamos perceber muito bem como é que funciona a tecnologia. Esta tecnologia, assim de uma forma resumida, porque ela hoje não vai fazer a apresentação, ela vai falar um pouco da experiência dela com esta tecnologia. Esta tecnologia, este adesivo, é um adesivo, eu vou retirar o meu, é um adesivo que tem aqui no núcleo uma tela branca, e nesta tela branca nós temos nanocristais orgânicos. Nano é algo muito pequeno, nós só conseguimos ver com um microscópio eletrónico. E cristais é algo que reflete. Então, David Schmidt, que é o inventor cientista, já com 200 patentes, esse cientista, que criou este X39, ele, ao criar o X39, descobriu que, ao utilizar com a nossa própria energia, com o nosso calor, e às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em perceber isto, quando nós nos levantamos de um assento recentemente desocupado, o assento está quente. Por isso, esse calor que todos nós emanamos, não é? Porque nós, quando morremos, o corpo fica frio, fica gelado, por isso toda a gente tem este calor que é produzido ao nível celular, e esse calor, quando incide nesta tela branca, é refletido novamente para dentro do corpo. É como se o adesivo fosse um espelho, porque se os cristais refletem, não é? Então, ele incide nessa tela branca e é devolvido para dentro do nosso corpo, num comprimento de onda diferente, chamado fotobiomodulação. Foto de luz, bio de seres biológicos que somos, e modulação porque conseguimos alterar esse comprimento de onda. E quando essa energia é devolvida para dentro do nosso corpo, o nosso corpo começa a ter reações bioquímicas muito interessantes
e começa a ter um processo de autorregeneração e autocura endógena. Nós não precisamos de nada exterior. Aliás, o X39 é não invasivo, não tem qualquer droga, qualquer químico, funciona com o nosso calor e reativa as nossas próprias células estaminais. Células estaminais, vocês muitas vezes ouvem de células estaminais, de procedimentos de injeção de células estaminais, procedimentos exógenos, não é? De fora para dentro do nosso corpo. Aqui não estamos a falar desse procedimento, são as nossas próprias células estaminais, que a partir dos 25, 30 anos nós começamos a tê-las inativas, como que adormecidas. E o X39 consegue reativar as nossas próprias células estaminais. E elas funcionam dentro do nosso corpo como que uns bombeiros que vão reparar qualquer tecido ou órgão que nós tenhamos essa capacidade, essa necessidade. Por isso, toda a gente envelhece, o relógio não para ninguém, toda a gente, face ao ambiente em que vive, vai ter condições próprias, neste momento do envelhecimento, dores, perturbação do sono, e o X39 consegue elevar um peptídeo, que posso só indicar-vos assim alguns benefícios desse peptídeo, que é o peptídeo de cobre, GKKCU, é um nome estranho, mas não se detenham no nome. Ele reduz a nossa resposta inflamatória, aumenta apoio à saúde cardiovascular, a nossa saúde neurológica, a regeneração nervosa, melhora a cor e suavidade da pele, aumenta o crescimento e espessura do cabelo, melhora a nossa reparação do tecido pulmonar, reduz a ansiedade e a agressividade, melhora a nossa força e resistência, promove um tempo de recuperação reduzido, melhora a nossa memória, clareza mental, promove um sono mais reparador, ainda ontem falamos nisto, promove uma resposta saudável ao stress. Quantos de nós não precisamos de uma resposta saudável ao stress? Promove um equilíbrio hormonal, um equilíbrio emocional, melhora a cicatrização de feridas e elimina os radicais livres. Porque nós hoje, o principal desafio da humanidade é viver num ambiente tóxico. O próprio corpo não tem essa capacidade de eliminar toda a toxicidade. Então, o peptídeo elevado consegue fazer essa eliminação, essa desintoxicação. E é incrível porque depois reativa as nossas células estaminais, que depois vão fazer esse trabalho de reparação e regeneração do corpo. Por isso, nós avançamos na idade, vamos tendo, eu tenho 54 e isto não para ninguém, mas podemos reverter a nossa idade celular. Isto é incrível e é a primeira vez na humanidade que alguém se lembrou de aproveitar a nossa própria energia para fazer esse trabalho endógeno. E para isso, eu não vou avançar mais, vou já passar para a Juliana, porque ela vai aqui partilhar convosco a experiência que ela tem tido ao longo destes meses, que ela já está há mais tempo com a empresa, com o X39. Ju, aciona aí o teu micro. Já está. Então, muito bom dia a todos. Como a Cristina disse, o meu nome é Juliana, eu tenho 33 anos, sou licenciada na área da Biologia e Geologia, também tenho uma pós-graduação em Hidrogeoquímica e também sou especialista na área da estética avançada, da qual tenho o meu negócio próprio. Então, como é que me apareceu esta peliculazinha na minha vida? Isto já foi em 2023. Que me falaram em março de 2023 e eu na altura fui muito cética. Olhei para isto e eu, como? É impossível. Não é? Ainda por cima, nós que somos da área da ciência, queremos desbravar tudo e tentar perceber tudo. E na altura falaram-me e tudo mais, e até vi uma apresentação do Dr. Paulo Pereira, que foi um dos médicos precursores cá em Portugal, e eu disse: ok, muito bem, então eu gostava de falar com o Dr. Paulo Pereira, porque eu tenho que saber tudo, tenho que tentar perceber como é que isto funciona. Só que na altura, depois as coisas passaram e eu fiquei muito cética e descredibilizei completamente. No entanto, em junho, alguém falou com o Manuel, também sobre o adesivo, sobre o X39, e ele falou comigo, e eu disse: por acaso já conheço, já ouvi falar sobre isso e descredibilizei. Na altura eu gostava de ter falado com o Dr. Paulo Pereira, mas não me colocaram a falar com ele, então descredibilizei completamente. E ele: mas eu falei com ele.
Tu falaste com ele, eu falei com o Dr. Paulo Pereira, ele disse-me que era uma nanotecnologia de reativação de células estaminais e como ele na altura estava a fazer radioterapia, que não podia usar, mas após isso que sim, que podia e devia. Eu, ok, então deixa-me outra vez ver uma apresentação do Dr. Paulo Pereira e foi quando ele começou a falar de péptido de cobre, GHKCU e tudo mais. Eu, ok, deixa-me ver o que é isto. Então eu fui à PubMed e coloquei lá péptido de cobre GHKCU. Imensos artigos científicos sobre este peptídeo. Eu, alto, afinal isto aqui tem ciência por trás. Isto aqui não é algo que seja transcendente. Então foi quando eu estive a ler e depois eu também disse ao Manuel, olha, usa. Mal não te faz, não há nada que penetre no corpo, não é um químico, não é um opioide, nada. Ao menos tenta. Isto porquê? Porque vocês já conhecem todos o caso de Manuel. Manuel teve cancro no intestino e cancro no pulmão. E, claro, quando estamos assim numa experiência destas, o nosso mindset, depressão e whatever, não é? Vai tudo abaixo. Então eu disse, olha, usa. Só que lá está, na altura ele não podia usar porque estava a fazer a rádio. E foi quando ele falou com uma amiga dele que tem esclerose múltipla. E é admirável porque passado 3 ou 4 dias ela ligou para o Manuel e perguntou-lhe o que é que tu me deste? E ele diz que ficou assim um bocado de tipo, ou correu muito bem ou correu muito mal, não é? Porque nós ainda tínhamos pouca informação sobre o produto. E foi quando ela disse, eu estou sem dores, eu não me sinto assim há anos. E eu, uou, como é que isto é possível, né? Então nós vamos adquirindo mais informação, vamos atrás de mais informação e sim, isto é ciência pura, basicamente. Não é nada transcendente ou efeito placebo, até porque a empresa tem os testes sobre isso, sobre efeito placebo, porque sempre que nós colocamos algo no mercado, nós temos que testar o produto. E por isso é que fazem esses testes de placebo, não é? E quando realmente é algo que é efeito placebo, por exemplo, 30 a 40% é efeito placebo, sim, a ciência mostra isso. Mas o X39 teve 96% de eficácia. Portanto, não é efeito placebo nenhum. Até porque os animais também podem usar e os animais não sabem a que nós colocamos neles. Não sabem. Nós, seres humanos, podemos mentir que nós temos essa grande capacidade, que não é muito boa, não é? Mas os animais não sabem, os animais não mentem. Então aqui não há efeito placebo nenhum e os estudos provam exatamente isto, porque aquilo que se faz é, por exemplo, nós selecionamos 100 pessoas, 50 vão usar o PETS verdadeiro e as outras 50 não vão, que é para descredibilizar completamente então este efeito. Então foi quando depois o Manuel também começou a usar e eu queria colocar no meu pai, mas o meu pai, eu não quero nada disso. Não confia muito em mim. Porquê? Porque o meu pai tem artroses e tem já as ancas desgastadas. E então, quando ele esforça-se muito, ele também há dias em que ele fica de rastros no chão, não consegue se levantar. Mas ele não quis usar. O Manuel, após a radioterapia, logo em agosto, começou a usar. Foi uma diferença brutal nele. Claro que ele já deu testemunho dele, mais do que ele para falar em primeira pessoa, não é? Mas eu também via, não é? E uma coisa que eu notava muito, porque ele estava no processo ainda do cancro do pulmão, ele escarrava muito, ou seja, estava a fazer uma limpeza a nível pulmonar. Depois, o que é que aconteceu? O meu pai, isto nós começámos em julho, o meu pai não quis usar, não quis. Em outubro, o meu pai chegou a casa de rastos. Ele trabalha numa empresa de têxtil, de fiação, então ele tem que, é sempre com máquinas. Ele diz que tinha que se meter de gatinhas para chegar às máquinas, que ele estava de rastos por causa da anca. E foi quando eu lhe disse assim: olha, eu vou-te meter isto, nem te adianta dizer que não. Eu vou-te meter o X39 e vou-te meter o Iceway para te aliviar a dor. E foi quando eu lhe coloquei. Eu coloquei e depois assim ao final do dia eu perguntei-lhe, então, como é que tu estás? E ele, está melhor um bocadinho. E eu, ok, tudo bem. E ele começou a usar, isto foi no dia 5 de outubro, nunca mais me vou esquecer, porque, aliás, foi no dia 4, no dia 5 era feriado, e eu vinha para o Porto e deixei-lhe 5 películas, porque eu não tinha mais depois comigo, porque também comecei a colocar outras pessoas e depois não tinha mais comigo. E depois eu ia regressar a Braga, porque o meu espaço é em Braga, no Paulo Linhoso,
na quarta-feira. Então ele só tinha 5 películas até segunda, até terça, uma coisa assim. Eu, ok, tudo muito bem, deixei-lo. Ele começou-se a sentir melhor. E eu depois, quando regressei para trabalhar, ele perguntou-me e disse-me assim: lixaste-me bem? E eu fiquei assim a olhar para ele: o que é que eu te fiz, não é? E ele: só me deixaste selos até segunda-feira. E eu: ai, agora queres? E ele: sinto-me melhor. Ou seja, ele começou sempre a usar, já vai fazer 2 anos, estão a acabar os selos, uma semana, e ele já me está a dizer assim: olha, preciso de selos, quero mais selos, não sei o quê. Agora é sempre ele que me pede. Ou seja, primeiro há este ceticismo, e é normal porque eu também o tive, ok? Porque nós estamos muito enraizados, tomar um comprimido, copinho de água e está tudo bem. E não está tudo bem, porque nós sabemos que a parte química vai silenciar o problema, não vai tratar, vai silenciar o problema e depois também vai gerar outros processos, porque senão não vinha uma burla atrás, não é? Com os efeitos secundários, como é óbvio, não é? Então, porque é que eu uso o X39? Claro que eu depois também comecei a usar, mas eu queria também criar impacto em alguém, e quando nós vemos que há impacto, como foi da Elizabeth, a esclerose múltipla, e o impacto do Manuel, não há como nós não partilharmos. E nós, primeiro, eu acho que as primeiras pessoas que nós vamos é logo aos nossos pais, não é? E foi aquilo que eu fiz. Mas claro, eu também comecei a usar o X39. Eu não tenho patologia nenhuma, e isto não é para pessoas que têm patologia. Isto é para prevenir doenças. Eu uso o X39 para prevenir a minha doença, porque eu não quero chegar ao ponto de tratar um cancro ou de ter que ter uma doença autoimune e estar intoxicada de medicação para a minha vida toda. Eu não quero isso. E o X39, e o David Schmidt fala muito sobre isso, é para vocês prevenirem a vossa doença. É para vocês não deixarem que ela atua. E se ela atuar, a resposta ser muito mais rápida. Não temos que ficar acamados ou não temos que ficar numa cadeira de rodas por causa dessa doença. Ok? Isto é muito importante que as pessoas entendam isto, e como a Cristina disse, não é dispositivo médico nenhum, isto aqui não é para curar, não é nenhum milagre, é para nós prevenirmos a nossa doença. Agora, aquilo que está a acontecer, sim, é pessoas que já têm patologias estão a reverter essa doença. Porquê? Porque um dos benefícios que a Cristina falou, e muito bem, do péptido de cobre, do GHK-C1, é atuar 1/3 na nossa expressão genética. É meter as nossas células para um estado mais jovem. E uma das coisas que ele faz, e muito bem, é desintoxicar, e tem propriedades anti-inflamatórias. E todos nós sabemos hoje em dia que 97% das pessoas em Portugal são inflamadas, estão totalmente inflamadas. Então, o que faz o X39 é exatamente isso numa primeira instância: é desintoxicar e desinflamar o nosso corpo. E sim, a posterior, com o uso contínuo, aquilo que ele vai fazer, sim, é ativar as nossas células terminais para depois elas terem que fazer o processo de regeneração e reparação das células que estão danificadas. Portanto, o meu testemunho basicamente é este. Em termos meus, eu uso para prevenção, simplesmente, e é isso que nós temos que nos focar e mudar o nosso mindset. Mas claro que quando nós vemos as coisas acontecer à nossa volta e testemunhos muito impactantes, não há como partilhar. Nós temos que partilhar isto, porque aquilo que nós viemos fazer à Terra é ajudar o próximo, e é isso que nós estamos a fazer. Aquelas pessoas que estão completamente na escuridão por causa da doença, porque a dor tira ou discrimina qualquer um, ok? Estão na escuridão, vivem na escuridão. O X39 vem dar luz à vida dessas pessoas. É isso que nós fazemos. É incrível. Obrigada, Juliana. E é de facto, isto funciona com a nossa luz e é no fundo essa, essa mensagem que nós estamos aqui a passar. Depois de nós sabermos o que sabemos, nós não nos podemos calar. É uma responsabilidade social, moral, Social. civil, o que queiram chamar. Eu até costumo dizer que pode ser crime não partilhar. O que as pessoas vão fazer é da responsabilidade delas, já têm a informação Exatamente. e têm depois que decidir o que querem fazer. E é por isso, Exatamente. e é por isso que nós estamos aqui há 34 semanas seguidas, não é? Porque
umas vezes mais fácil do que outras, mas nós temos que o fazer, não é? Como costuma dizer Eu, o Paulo, de costas ou de eu, barriga, nós temos que estar aqui a partilhar. eu se calhar dizia só aqui uma coisa, Cristina, porque há pessoas, e ontem nós tivemos isso na live, não é? Nanocristais, mas o que é isso? Nanocristais, entra, não entra, não sei o quê. Se calhar eu explicaria isso. Nós vemos aqui, ok, esta coisinha branca no meio, isto é uma celulose. É uma celulose. A celulose vem da parede celular das plantas. Então, quando nós extraímos esta celulose da parede celular das plantas, aquilo que nós temos aqui dentro, porque não passa nada, são aminoácidos, que é o que compõe, são sais, são açúcares, moléculas de açúcar, de glicose. Ok? Agora, o que é que acontece? Muita gente diz assim: mas não diz nada na patente. Como é óbvio, não vai dizer a maneira como os cristais estão dispostos. Porque é esta a grande descoberta de David Schmidt. Porque se ele se expôs a forma como os cristais estão e a frequência que é devolvida ao corpo, qualquer empresa pegava nisto e fazia. Então nós Claro. não tínhamos a exclusividade que temos. Então isto é basicamente uma celulose, ela é degradável, ok? É uma celulose que contém nanocristais orgânicos, como sais, aminoácidos, açúcares, que quando em contacto com a nossa luz de infravermelho, ele reflete e é devolvido ao nosso corpo com uma frequência específica que aumenta então o tal péptido de cobre que o nosso corpo já produz naturalmente. Claro, é natural esse ceticismo. Eu própria fui cética, não queria acreditar que um simples adesivo que qualquer pessoa pode colocar, até uma criança, não é? É mais fácil que retirar a película de um penso rápido, pudesse fazer tanto. E é normal que as pessoas se questionem. Aquilo que nós aconselhamos é usem para perceberem daquilo que nós estamos a falar, porque eu posso dizer-vos que o morango é muito bom, mas vocês só vão perceber depois de usar, de sentirem, de comerem, de experienciarem. É exatamente isso que acontece com o X39, não é? Por isso, usem, não há. A Ju falou aqui na questão das pessoas que estão a fazer quimio e radioterapia, porque são processos invasivos que estão a destruir o nosso sistema imunitário e nós aqui estamos a elevar o sistema imunitário. Então, é aqui, digamos que não é congruente, não é? Nós estamos a elevar e o processo de químio e de rádio está a destruir, por isso não vale a pena. Outro caso que não aconselhamos é pessoas que são transplantadas e estão a usar imunossupressores, porque há pessoas que usam imunossupressores, mas não são transplantadas, essas tudo bem, mas as pessoas que são transplantadas e usam imunossupressores não devem, não podem, porque elas tomam imunossupressores para baixar o sistema imunitário, para não rejeitar o órgão que não é delas, e aqui nós estamos a elevar o sistema imunitário, e então aí pode ser mesmo incompatível. E as grávidas por não haverem estudos em grávidas, ok? Mas o resto toda a gente pode usar, todas as idades podem usar, porque isto funciona com o nosso calor, ok? Vai estimular o corpo a fazer esse processo. E é, de facto, extraordinário o que está a acontecer. Beta, não sei se queres acrescentar alguma coisa antes de passar para o Hugo. Sim, olha, foi uma explicação realmente incrível, Juliana. Sabes que nós adoramos ouvir-te a explicar, porque explicas de uma forma também muito simples para que qualquer um possa entender, não é? E é como tu dizes, às vezes os nossos corpos estão tão inflamados, só que isto é uma coisa tão simples que por vezes custa a acreditar. Eu, por acaso, fui logo investigar e usei e tive resultados logo muito imediatos. Agora sabemos que há pessoas que têm o corpo tão inflamado que não sabemos quanto tempo é que ela vai sentir as diferenças, porque ele trabalha em silêncio, certo? E também nem todos nós bebemos a mesma quantidade de água, porque é necessário realmente beber muita água, porque todos nós estamos intoxicados, seja de medicação, seja da poluição, seja também dos químicos da nossa alimentação, porque estão carregadíssimos, não é? E então é preciso dar tempo ao tempo. Olha, quero-te agradecer muito, muito pela tua disponibilidade, vires aqui partilhar connosco o testemunho teu, do Manuel, que eu tenho o privilégio também já de conhecer pessoalmente. Muito obrigada pelo teu testemunho, pela partilha. E agora penso que vamos passar aqui a outra pessoa que eu já conheço há muitos anos, mas que tive agora o privilégio de me cruzar com ele novamente
nesta empresa. Penso que já nos conhecemos talvez para aí há 20 anos, não é, Hugo? E o Hugo está há pouco tempo a usar esta nanotecnologia, mas creio que ele vai contar-nos aqui a sua experiência, como é que ele conheceu, se foi cético ou não. Hugo, conta-nos tudo. Ok, muito obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, Hugo Mateus, 49 anos, vive em Torres Vedras. Digo sempre que sou o marido da Célia, o pai do Francisco e da Constança, empresário. Conheci esta indústria há mais de 20 anos e foi um amor à primeira vista. Ajudei milhares de pessoas nestes últimos anos. E quando aparece uma oportunidade, quem está na indústria, toda a gente fala, olha, isto chegou, isto é novo, isto é assim, isto é assado, o nome da empresa era-me familiar, porque eu tinha tido um distribuidor há uns anos atrás que ele comercializava os pets da Lifewave, mas eu nunca tinha usado, não conhecia ninguém que tivesse resultados, e então era mais uma empresa, não era nada que me cativasse, eu não tinha nenhum problema de saúde, não tinha problemas financeiros, por isso não havia nada que me acrescentasse, não havia nada que me acrescentasse. Na altura, quando o X39 foi lançado, houve um líder, meu amigo, que estava nos Estados Unidos no lançamento, e eles fizeram um vídeo para mim, direto, a mostrar que o produto estava a ser lançado e que ia ser um estrondo mundial e que eu tinha que estar na casa deles para a apresentação de tecnologia revolucionária e tal. E eu disse, sim. Depois liga-nos, ok, se houver churrasco eu vou. Okay? Na volta não havia churrasco, ele não me ligou para a tal apresentação. Eu vi que ele teve algum sucesso, mostrou algum sucesso por algum tempo. Mais tarde o Paulo Alves entrou na empresa, ligou para mim a dizer que estava a entrar, que estava a ter resultados e o que tinha acontecido com ele. Mas quando tu não estás preparado para olhar, quando tu não estás, tua vida está bem, tu não tens problema nenhum de saúde, a tua família não tem nenhum problema de saúde, para que é que tu vais mudar alguma coisa? Não existe nada que te faça mudar. Então, a minha vida continuou, tudo continuou, mas há alturas da nossa vida, umas vezes vão para cima, outras vezes vão para baixo. Então, eu passei por um período desafiante na minha situação profissional, na minha situação de saúde através de um familiar, e então as coisas mudaram. E quando as coisas mudaram, e como nós podemos fazer acompanhamento, okay, às pessoas, sei que às vezes é muita gente e nós não temos a capacidade de agarrarmos no telefone e dizer: olá Elizabeth, como é que estás? Está tudo bem contigo? Então, continuas a ser aquilo que tu eras? Continuas com o mesmo marido? Continuas com os mesmos filhos? E nós não temos essa situação. Às vezes, hoje em dia, mandamos uma mensagem, a pessoa não respondeu e, desculpem a expressão, e nós cagamos e andamos e não temos qualquer tipo de ligação. O Paulo, como é uma pessoa persistente, ok, e lá tem o sistema dele, ok, de acompanhamento, ok, e eu acho que ele tem uma lista e chega ali à lista e manda para a lista. E quem agarrar, agarrou, quem não agarrar, para a próxima pode ser que agarre. Okay? É a minha perspectiva, pode ser, não falo isso com ele, poderei falar isso com ele numa live daquelas que nós estamos a fazer todos os dias, como hoje vamos ter uma com a Faquinha, com a Elisa, com a Beta, à noite. E as coisas tinham mudado, eu não tinha dito a ninguém que as coisas tinham mudado, mas existiam algumas coisas dentro de mim que tinham de ser melhoradas. E já tinha feito viagens para ver outros negócios, já tinha tido vários BDAs de outras empresas para eu ir trabalhar com elas, coisas muito interessantes, mas que não faziam sentido. E o Paulo foi muito inteligente, ele mandou-me uma mensagem a dizer que iria estar
em Portugal, que gostava muito de estar comigo, foi buscar algumas situações que nós tínhamos tido no passado e mandou-me alguma informação. Mandou-me alguma informação. E eu, numa das informações, eu estava com tempo e cliquei. Aquilo despoltou uma situação no sistema dele e ele disse, ó, que ele está a ver. Então ligou para mim e disse, olha, não sei qual é que é a tua situação, não faço ideia como é que tu estás, a minha situação é esta, a situação da empresa é esta, e acredito que este pode ser o momento mais interessante de tu entrares neste meu projeto desde que eu entrei. Desde que eu entrei. E eu disse, claro, essa conversa também eu falo com as pessoas quando eu estou para tentar recrutá-las e eu costumo também dizer isso, por isso, essa não cola, tens que arranjar outra. E ele disse, não, tu não estás a entender, nós chegámos a este valor, e ele mandou-me quanto é que ele estava a ganhar, e ele disse, quando tu estiveres ao pé de mim, vais ver ao vivo, vais mexer no meu telefone e vais perceber, desde a primeira comissão até à última, quanto é que nós já ganhamos aqui com este negócio, aqui com a indústria. Por isso, eu acredito que posso ajudar. A única coisa que tu tens que fazer é, tens que vir um fim de semana para um hotel, ok? Tu és meu convidado, tu vais ficar um fim de semana comigo. Se quiseres ficar no hotel, também ficas no hotel, não tem problema nenhum, ok? Eu tenho, e aqui é aquela coisa, pode ser verdade, pode ser inverdade, mas nós, quando nós estamos focados e determinados, ok? Nós somos muito empáticos e a nossa energia projeta para a pessoa. E ele disse, eu tenho uma grande dívida contigo de gratidão por o que tu fizeste por mim no início da indústria, porque foste o patrocinador que eu não tive, foste o irmão que eu não tive, e não sei o quê, por isso esta é a altura de eu te entregar aquilo que tu fizeste por mim, por isso gostava muito e gostava muito e gostava muito. E quando tu estás numa fase, tu pedes a Deus que te entregue, tu não podes dizer a Deus, epá, não é isto que eu quero. Porque tu nunca sabes se é aquilo que tu queres ou que não queres. Tu tens que experimentar, tu tens que ir, tu tens que sentir, para depois tu dizeres, Deus, tudo bem, pá, eu compreendo que tu me tenhas entregue isto, mas eu não queria isto por causa disto e disto. Tu justificas-te perante Deus e Deus entrega-te outra coisa. Ok? Eu andava nessa fase. Epá, Deus, dá-me algo, traz-me uma coisa diferente. Entrega-me, que eu estou disponível para abraçar. Pá, e foi incrível porque eu disse a ele que ia. Está bem, eu vou. E ele começa a me dar informação. E hoje vai ver uma live e tal, não sei o quê, disto, meu, tu tens que ver isto. E eu via. Olha, já conheces este resultado e tal, não sei o quê. E resultado. E eu começo a perceber que havia a tecnologia que eu não conhecia, haviam resultados que eu não conhecia, existia uma empresa que eu não conhecia e provavelmente existiam pessoas que estavam a desenvolver um negócio que eu também não conhecia. Eu conhecia 2 pessoas, 3, porque entretanto uma amiga minha de trabalho sabia que a minha tentou-me recrutar, como eu não tive assim grande abertura para ela, ela disse, a tua esposa trabalha, tem não sei o quê, não tem umas dores, assim, sim, dói as costas. Então ela disse, então vou lá levar à tua casa uma semana de tratamento, por isso eu acredito que a tua mulher vai ter resultados, e ao ter resultados tu vais olhar para isso e tal, não sei o quê. E eu entreguei, dei o contacto da outra senhora a ela, para ela não me ligar mais e entendessem essas duas. E depois eu pensei, que a minha mulher também não está envolvida com nada, por isso também não vai, não vai fazer diferente, aquilo que for é aquilo que é. E eu nunca mais me preocupei com a situação e segui a minha vida. Segui a minha vida normal. E ele diz-me: tens que vir, ok? Vão ser 2 dias incríveis, vais ver os resultados, vais ver a empresa. Mas eu nunca imaginei. Eu estava a ser convidado para ir a um evento internacional da empresa, que fosse um evento anual. Eu nunca imaginava, eu sei o quanto isso é poderoso na indústria, mas eu nunca imaginei que ele estava a convidar. E ele disse assim, és meu convidado e vais ter uma cadeira reservada na primeira fila, e porque assim, e porque assado.
tudo ao mais alto nível, tudo ao mais alto nível. Não te preocupes, tu entras lá no sábado, sais lá no domingo, e só no domingo é que nós vamos falar. Até lá, tu vais analisar aquilo que tu tiveres a analisar e vou-te colocar as pessoas mais experientes do negócio para te responder às tuas questões, e que assim, que assado, fala ao mais alto nível. Está bem, está bem. Ele achou que eu nunca ia. Ele achou que eu não ia. Ele achou que eu não ia, ele achou que eu estava-lhe a dar, era trela para. Mas não, eu mandei-lhe uma mensagem, estava na porta do hotel e mandei-lhe uma mensagem a dizer: tive um imprevisto, fica para a próxima, porque eu sei que nos networkers o de, nosso nível de ansiedade é bué da alto, e então quando a gente está à espera de alguém que achamos que ele vai entrar no negócio e vai arrebentar com isto tudo, e o gajo não aparece, nós ficamos com uma cena assim. Então mandei uma mensagem a dizer que não ia, tinha tido um imprevisto, e ele, que é um gajo inteligente, disse-me assim: ok, podes vir amanhã se não puderes vir hoje, podes vir à tarde se não puderes vir de manhã, ok? Mas não me ligou, ok? Mandou uma mensagem e siga. E eu, entretanto, vinha a arritamentos e eu comecei a descer com arritamentos e fomos para baixo. E eu começo-me a perceber que aquilo era uma coisa grande, só que havia aquela confusão toda de início de reunião. Ele disse: tens aqui a tua cadeira. Agarrou a minha cadeira, disse onde é que eu me ia sentar, apresentou-me a toda a gente da primeira fila e desapareceu. Disse: já estás dentro do evento, agora é um problema teu. Ok? Vi, vi a apresentação, não conhecia nada, vi os resultados e comecei a perceber que eu não tinha problemas de saúde, mas tinha alguém na minha casa que tinha tido um problema grave de saúde. A minha filha, em abril do ano passado, no Porto, a jogar hóquei, levou uma bocada, e então ela ficou sem andar. Depois passamos por um processo desafiante, tivemos uma semana no Algarve, no apartamento de férias, para tentar e estar fora de tudo e estar num ambiente controlado para que as coisas funcionassem. Passou por muita fisioterapia, e as coisas estavam encaminhadas, mas percebi, percebi que, e depois falei com o Rui, com o Loureiro, que ele era meu amigo também de uma empresa que nós tínhamos passado. Então fiz algumas perguntas, ele respondeu-me e eu disse: ok, pelo menos o produto vai ser bom para vai em casa, pelo menos eu vou experimentar. Se funcionou nas outras pessoas, também pode funcionar lá. Então vamos tentar fazer alguma coisa. Então fiquei no evento, vi os resultados, vi aquilo tudo, toda aquela envolvência do evento. Então eu voltei novamente ao meu primeiro dia, que é que eu entrei numa sala para ver esta coisa do marketing multinível, este marketing de relacionamento, este marketing de partilha, onde uns ganhavam, outros. Eu voltei novamente ao primeiro dia. Eu fiquei novamente entusiasmado. Fiquei entusiasmado porque voltei ao primeiro dia, fiquei entusiasmado, já não estava assim há algum tempo, percebi que era possível. No final do evento, o Paulo disse: olha, agora vamos ter uma reunião ali no meu quarto, vamos levar algumas coisas para cima para a gente beber e vamos conversar um pouco. Então estava o Rui Miguel Coelho na reunião, estava o Paulo, estavam as 2 ou 3 pessoas, e uma das pessoas jogava basquete, a pessoa trazia uma lesão do jogo, e o Paulo disse: olha, temos aqui uma coisa, não sei o que, dói-te aonde? Dói-me aqui. E ele colocou, e o gajo disse: a dor passou. E eu: como assim a dor passou? O rapaz nem conseguia dobrar o joelho, estava na reunião, estava com a perna à direita, ele mete-lhe um patch, e ele desapareceu, assim, ao meu lado. Eu assim, achei: não, os gajos estavam combinados, não, a mim não me engana, estavam combinados. Mas eu depois percebi que não era nada daquilo, pela conversa não estava nada combinado. Então que aquilo funcionava instantaneamente. Uau, quantas pessoas é que eu conheço que têm uma dor, que eu vou colocar algo e aquilo desaparece? Incrível, top, uma coisa alucinante. Toda a gente tem dores, meu, toda a gente vai precisar disto. Mas quem é que ainda não entendeu isso? Quem é que ainda não entendeu isso? Eu. O Paulo disse: olha, levas esta embalagem para começar já a usar, para usarem todos lá em casa. Foi o que ele prometeu. Ele prometeu: ok, tu vais,
não vais comer, vais beber, podes dormir e no final ainda te dou uns patches para que tu possas começar a usar, ok? Para testares a tecnologia. E só depois é que tu vais dizer se queres entrar no negócio ou não. Okay? Até lá, estás por minha conta. E o que ele cumpriu com tudo aquilo que disse. Eu usei, coloquei toda a gente, ok? No dia a seguir, eu falei com 2 ou 3 pessoas e as pessoas estavam entusiasmadas com a situação e eu disse, ó Paulo, então pronto, vamos lá abrir então a loja. Ele disse, ok, era aquilo que eu estava à espera, só estava à espera que tu me dissesses 2 coisas. Onde é que está o produto para eu usar? Okay? Mostra que tu tens interesse em utilizar o produto, isso é bom. E a segunda coisa é que tens interesse em abrir a loja. Se tens interesse em abrir a loja é porque tens interesse em partilhar, ok? Então tens interesse em fazer. Eu perguntei-lhe mais sobre o que era o negócio, porque eu tinha estado num evento e eu só vi tecnologia e resultados, não sabia mais nada. Ele disse: isto é muito fácil, é usar e um à direita e um à esquerda quando tu inscreves. Foi assim que eu fiz e é assim que tu vais fazer. E ele disse: mas agora o plano de marketing. Ele disse: não, resultados primeiro. Não te preocupes com o plano de marketing, porque o produto funciona e o dinheiro vai vir. Ok? E eu, ok, tranquilo. Falei com o Rui também estava muito entusiasmado com os resultados dele. Começámos a falámos com algumas pessoas e na primeira semana qualificámos logo manager, nem sequer sabia o que era manager, não sabia quanto é que ganhava um manager, não sabia, não fazia a mínima ideia, também não estava preocupado com o que era manager. As pessoas estavam a usar, estavam a ter resultados. Falei com pessoas fora do país que também precisavam do país do produto, começaram a usar e também tiveram resultados e a vida deles começou a ficar transformada. Vi um coxo, coloquei-lhe um patch e o homem ficou a andar bem. Man, e as coisas começaram a andar. E então aqui em casa, mas eu nunca dei o produto à minha sogra. Nunca dei o produto à minha sogra. Nunca falei que a minha sogra com o produto. Nada. Não tinha nada contra ela, mas não era o momento. Eu achava que não era o momento para meter a minha sogra a usar o produto. E a semana passada nós fomos a Évora fazer um salto. Fomos, mas a minha sogra não saltou. Fomos eu, o meu filho e o meu cunhado. A minha sogra tem mais de 70 anos. Eu acho que ela podia saltar, mas pronto. Ela disse: eu também quero ir convosco. Então, bora, venha. Só que ela levantou-se às 6 da manhã, porque nós tínhamos saído às 6, eu disse que às 6h30 estava na porta dela para levar, porque nós tínhamos de estar às 9 em Évora. Epá, e a senhora vinha toda, vinha bem às 11. E eu, então, Mel, o que é que se passa consigo? Eu dormi tão mal, venho assim meio tropa e tal, aqui das pernas, não sei o quê, e tal. Eu disse assim, então está bem. Então, eu parei o carro, saquei, que eu tenho sempre pets, sempre embalagens, tem X39 e lá foi, sim, tenho sempre no bolso, né? Eu saquei daquilo, meti lá, pumba, e coloquei. E ela apontou: o que é isto? Eu disse: é uma coisa porreira. E fui e segui. Não lhe disse nada do que era. Nada, zero, zero. Não lhe disse o que era. E seguimos. Cheguei à casa do meu cunhado. Fica para aí a 25 minutos da minha casa. E ela disse-me assim: olha que eu já estou. O que é isto, Hugo? Porquê? Porque eu estou melhor. Eu vinha com a atenção meio descalibrada. Eu não estava assim muito alinhada. E eu estou porreira. Ótimo, ainda bem. E não lhe disse nada. Desvalorizei e fomos para lá, fizemos o que tínhamos que fazer, fomos para almoçar, só que Évora estava fechada, então tivemos que andar a pé para o centro de Évora. Há pessoas com mais idade, já com alguns problemas, andar, mas eu, olha, é preciso que andem, bora, siga. Oh, e a senhora senta-se ao almoço, depois nós fazemos a caminhada de Évora. Ela senta-se e diz-me assim: olha, o que é isto? Isso, porquê? Ela estava ao meu lado a almoçar. E ela só perguntava: mas o que é isto? O que é que você meteu aqui? Mas porquê? Olha, eu quando saí de casa, eu não sentia as pernas, tinha as pernas das dores de semana de trabalho.
eu vinha muito arreada. E eu não sei o que é isto, mas eu estou muito bem. Eu andei sempre, eu não tive dores. E desapareceu tudo. Eu até que estou com receio, quando eu tirar isto, como é que eu vou ficar? Eu disse, não se preocupe com isso, isso é o que menos importa. Isso é o que menos importa, não se preocupe com isso. Eu sempre a desvalorizar, sempre a desvalorizar. Porque eu não queria que ela soubesse o que era para depois não influenciar psicologicamente a pessoa, porque ela tinha, não precisava ter tanta informação. Porquê? É aquela situação que falam do placebo. Man, como é que pode ser placebo de uma coisa que a pessoa nem sequer faz a mínima ideia do que é, não é? E então, como eu não quero influenciar a cabeça de ninguém, eu coloco e depois a seguir é que eu falo. Ou no dia a seguir é que eu digo, então, daquilo, o que é que sentiste? É uma coisa que eu estou a testar. Eu digo, é uma coisa nova que eu estou a testar. Vê lá se funciona contigo. Pá, e tem sido inacreditável os resultados. Então, para resumir, chego à noite, 7 horas, a minha sogra tinha-lhe dito que tinha uma validade de 12 horas. Quando eu chego à casa delas, me assim, se isto tem validade de 12 horas, agora isto acabou o efeito e eu vou ter aquela situação. Isso, não se preocupe, nada disso. Isso é um plástico que você tem aí nas costas, tipo adesivo, e você depois, quando for para tomar banho, tira isso e não se preocupe, que depois amanhã eu arranjo-lhe mais. Depois amanhã arranjo mais, porque eu só tinha a minha embalagem já aberta e eu tinha que lhes entregar, mas era uma embalagem completa. Mas como tinha uma live também com o doutor, eu não podia me estar a perder tempo, e então, bora, siga. Então no dia a seguir eu fui lá. Então ela conta-me que durante a noite, das outras noites, se ela precisasse ir à casa bem, ela tinha que massajar as pernas para ativar a circulação, porque senão caía pelo caminho, porque ela não tinha força nas pernas. E que naquela noite tinha dormido a noite toda, que de manhã tinha metido os pés no chão e estava tudo ok, não precisou de fazer nada. Não precisou de fazer nada. Ela nem queria acreditar, porque tem que, na ideia dela, ela de manhã devia estar pior do que o outro dia, por causa da situação de não estar a usar aquela situação. Então ela estava maravilhada, maravilhada, maravilhada. Eu falei com ela há bocadinho. Ela estava na praça, estava encantada, diz que o meu sogro também já começou a usar o dos dela, porque ele também tem problemas em dormir, e teve uma operação, e não sei o quê, e que já foi à internet, e que já viu os vídeos, e que já viu isso tudo, e está encantada da vida com esta coisa do X39. E é assim, muito, muito, muito simples. É usar, partilhar. Se os outros vão querer ou não vão querer, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, a minha mãe usou, teve resultados. A minha sogra usou, teve resultados. O meu sogro está a usar, tem resultados. Então as pessoas já vão para uma certa idade, já passaram dos 70. Então, para mim, a minha família está a usar com resultados e percebe. A família dos outros, eu não vou falando, faço lives todos os dias. Ainda ontem tivemos uma live inacreditável com uma senhora com um problema de lúpus. À noite já houve uma outra senhora que também tinha problemas de lúpus, que tinha o meu contacto, também já entrou em contacto comigo para conhecer a tecnologia. O outro que é coxo também já a filha, por causa não sei o quê, de uma amiga. Eu também, sim senhora, então manda-se vir produto para ela, para começar a usar. E E de é um viral. negócio que eu não queria nenhum negócio. Eu não fazia a mínima ideia de nada. Nada, nada, nada. Por isso é que me dizem assim, ontem um grande líder ontem, ligou-me e disse assim, então, já te convenceram dos pensos? Eu disse, epá, não me convenceram mesmo. Na realidade foi o produto é que me convenceu. O Exatamente. produto é que me convenceu. Epá, e eu acho, um dia deixa eu passar aí na tua casa e vou-te meter um patch para perceber se o produto funciona contigo ou não. Ele assim, nem percas tempo com isso. Eu disse, ótimo, não tem problema nenhum. Eu também já fui assim como tu, mas depois, pá, percebi que eu não tinha que ser burro o tempo inteiro, pô, para a vida toda, não é? Ok, um dia a gente diz assim, pá, deves ter um problema e vais ter que ir encontrar uma solução. E esta vai ser uma solução, porque toda a tecnologia que eu conheço, ok, do pectídeo de cobre, man, é inacreditável. Ele assim, e o que é isso? É aquilo que tu vais entender quando começares A usar a e a usar. sentir. Sabes que eu também, Hugo, obrigada pela tua partilha, incrível, porque eu também venho desta indústria, eu já estou nesta indústria há 11 anos e eu vesti a camisola relativamente à outra empresa. E às vezes é muito complicado nós estarmos disponíveis para ver outras oportunidades, não é?
Porque nós estamos ali, não queremos sair dali, estamos confortáveis. Mas é que eu nem me lembro mais nenhuma empresa. É Pois, que eu nem me houve, lembro mais nós nenhuma temos. empresa. Não, É que eu tenho tanta coisa a acontecer de boa na minha vida hoje, man, que eu não tenho que pensar no que aconteceu, de tudo o que foi menos bom. Man, não estou nem aí. E como dizem assim, claro, e tal, mas tu agora não vais falar com a tua equipa, tu tinhas quase 8.000 pessoas. Eu quero lá saber disso, meu. Eu vou fazer o meu caminho. As pessoas que quiserem vir comigo, venham. Eu não exatamente. vou me preocupar com nada, né? Nada, zero, zero, zero. Isto é bom demais para a gente perder tempo com quem não quer. Exatamente. E temos aqui um produto que não existe em mais lado nenhum. Tanto nesta indústria do marketing multinível ou do marketing de rede ou de relacionamento, não existe outra empresa com um produto assim. Não há competição possível. E nós que somos pessoas de negócios, não é? A Juliana é empresária, a Elizabeth é empresária, tu és empresário, eu trabalho também por minha conta, por isso temos visão de pessoas de negócios. Trabalhar com um produto que não há competição, não há outra oportunidade melhor. É que nem há nesta indústria, nem há lá fora. Agora, as pessoas são céticas, tudo bem, respeitemos, porque todos nós também tivemos o nosso timing. Nenhum de nós que está aqui, aliás, só a Beta, é que mal soube, quis saber e foi atrás. Mas nós tivemos alguma resistência. Agora e é uma coisa inacreditável, é que as pessoas só vão saber do X39 e da tecnologia da LifeWave por nós. Porque isto não está numa prateleira de farmácia, não está no supermercado, não está na ervanária, não está lá fora. Somos nós que vamos partilhar a mensagem e a empresa retribuir-nos, paga-nos por isso, por trazer novos clientes, mas também novas pessoas que queiram também partilhar. Porque se as pessoas usarem e não quiserem fazer a partilha, está tudo bem, respeitemos. Mas nós somos pagos por movimentar produto na empresa. E isto é Exato, inacreditável, o que está a acontecer. E obrigada, exato. Hugo, por teres partilhado isto. Beta, queres dizer alguma coisa? Eu também ia Sim, abrir quero dizer a aqui. possibilidade à Juliana para explicar, porque isto Sim, pode sim, não acontecer tão rapidamente, este alívio de dores, não é? Mas vamos já dar. o que é que aconteceu com a tua sogra por usar uma vez e ter tido logo esses resultados incríveis e depois de ter retirado o PETs, continuar a ter? Porque às vezes as pessoas também têm essa sensação, eu vou tirar isto, como se isto fosse um adesivo com opioides, não é? Vou tirar o alívio da dor e vou deixar e vou continuar a sentir dor. Não, ó Juliana, se calhar Eu, antes da eu, eu vou Beta. já dar permissão aqui à Juliana, se ela não se importar de ficar mais uns minutos connosco, porque realmente a live hoje está a ser mais tensa, mas é importante, ok? Normalmente fazemos só 30 minutos, mas é importante que ouçam. O Hugo explicou aqui muito bem todo o processo dele, não é? De conhecimento, da abordagem que quem teve com ele, e ele fala aqui muito da questão do negócio, do marketing multinível, do marketing de rede, e há muitas pessoas que até nem sabem isso. Sim, a empresa, como a Cristina disse, vocês não vão encontrar o produto em lado nenhum, só através de parceiros da marca, que somos nós que levamos isto aos nossos conhecidos e à nossa família, ok? Portanto, ele fala aqui muito do negócio e é assim que a empresa trabalha, é através do sistema de recomendação, não é? E com isso recompensa-nos, portanto, nós até conseguimos ter o nosso produto gratuito, portanto, através de ajudar o próximo, fazer esta missão do bem, não é? E levar realmente o produto ao máximo número de pessoas para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Porque assim, eu sendo empresária, eu sei muito bem, e aqui como estamos quase todos, trabalhamos por conta própria e sabemos, o mercado tradicional, não é? Existe uma fábrica, depois tem que existir armazéns, depois tem que existir comerciais, depois dos comerciais vão levar para a loja aberta ou para a farmácia, não é? Tem que haver delegados, portanto, o produto até chegar ao consumidor final vai ser muito caro. E aqui não, aqui sai diretamente da fábrica, vai para o armazém de distribuição e aí distribui para todos os países, ou seja, distribui para todos depois os parceiros da marca, que somos nós. E é por isso que o produto sai-nos a um preço realmente incrível, não é? Porque a nossa saúde para já não tem valor. E se vocês encontrassem este produto numa farmácia, iam encontrá-lo muito, muito mais caro, e além disso, não é? Há interesses também comerciais das marcas das próprias farmácias. Portanto, obrigada, Hugo, por também falares aqui um bocadinho sobre o
o negócio, sobre o marketing de rede, e é isto. Vou passar aqui à Juliana, porque também há aqui essa questão que a Cristina te colocou, e também aqui já agora se puderes falar, eu há pouco falei que todos os nossos corpos estão inflamados e cada um tem a inflamação que não conseguimos ver, mas porque é que há algumas pessoas que utilizam ainda há algumas semanas e há alguns meses e não sentem grande benefício. Nós sabemos que está a trabalhar em silêncio, né? Porque temos aqui alguns comentários que, pronto, já estão a usar aqui há algum tempo e não tiveram, ainda não sentem realmente o resultado. Se tu puderes falar aqui um bocadinho abreviado sobre isso, porque eu peço às pessoas que estão a ver esta gravação ou quem vos convidou para o grupo, para depois poderem explicar melhor, está bem, ou pôr em contato com algum de nós para poder explicar, porque não vamos conseguir estar aqui 1 hora a explicar tudo cientificamente, ok? Força, Juliana. Pronto, só aqui então salientar aqui uma coisa e que as pessoas têm que entender. Isto não é um bicho de 7 cabeças, é marketing de recomendação. Da mesma forma que vocês partilham com os vossos amigos um café, um restaurante, um esteticista, um cabeleireiro, é igual. É recomendar. Então é aquilo que nós fazemos todos os dias, é recomendar uma pessoa. Às vezes também alguém está doente e nós dizemos assim: olha, já tomaste um Brufeno? Ou já tomaste um Benuron? Estamos a recomendar, não é? Porque não recomendar uma coisa que é natural e que nos pode meter o nosso corpo a autocurar-se? Relativamente a essa pergunta, é uma pergunta muito boa. Aliás, eu já respondi essa pergunta até num Zoom também e em Lisboa. É assim, todos nós somos diferentes. Não há ninguém igual a ninguém. E como nós falámos inicialmente, nós estamos a falar de um peptídeo de cobre. Ok? O cobre não é produzido no nosso corpo. O cobre nós temos que ingerir na nossa alimentação. Onde é que nós temos muito cobre? No chocolate preto, nos frutos secos, nas sementes nós temos muito cobre. Então, o que é que acontece? Se estamos a falar de um peptídeo que tem 3 aminoácidos e o mineral cobre, se eu não tiver cobre suficiente no meu corpo, eu não tenho esta ligação peptídica, portanto, eu não vou conseguir desinflamar e desintoxicar o meu corpo e também não vou conseguir ter células estaminais ativas. Portanto, é muito importante a parte nutricional. Por isso é que há pessoas que têm resultados mais rápidos, outras que não. Pode ser devido ao déficit nutricional. Outra coisa muito importante é toxicidade. Hoje em dia nós estamos completamente tóxicos, estamos completamente inflamados, intoxicados e nós não sabemos o grau de inflamação. Como é que vocês podem ver isso? Vão fazer umas análises, veem a proteína C reativa, que é um marcador inflamatório. Então nós conseguimos, por exemplo, ver como é que está o nosso corpo em termos de inflamação por dentro. Portanto, nós somos todos diferentes. Eu dou-vos um exemplo. Aqui o Manuel teve aqui um caso espetacular do Carlos, em que ele faz aquela dieta carnívora, só come carne, tem ali os nutrientes todos e tudo mais. Ele é PT, ele faz boxe, mas certas situações, portanto, o corpo dele não está inflamado. E nós sabemos que os estudos comprovam que só ao fim de 3 meses é que há um aumento do colagênio interno. Ele estava aqui quase careca, ao final do mês, ele já tinha o cabelo quase todo composto. Porquê? Porque é um corpo que não está inflamado, não está intoxicado. Então os resultados vão ser muito mais rápidos do que se fosse uma pessoa com um corpo completamente intoxicado. E depois, a parte muito importante, eu não vou abordar aqui tudo porque nós temos que acabar aqui também a live. Uma parte muito importante é o stress, sistema nervoso central. Ok? Nós estamos completamente estressados todos os dias e nós sabemos que quando estamos com um stress muito alto, com ansiedade muito alta, o nosso corpo produz uma hormona que é o cortisol e a adrenalina. E nós sabemos que isso aí oxida as nossas células. Então, se o nosso sistema nervoso também não está em harmonia, também os resultados não vão ser tão rápidos. Então nós temos que estabelecer também os níveis de cortisol, os níveis do sistema nervoso, até porque o que é que acontece quando nós estamos a produzir muito cortisol? Estamos sempre com o nosso sistema simpático ali sempre em alta, em alerta, sempre a bombear. Então aquilo que o X39 também vai fazer é desligar o sistema simpático e ligar o sistema parasimpático, ou seja, para o nosso corpo começar a produzir a serotonina, começar a produzir a dopamina, que é para nós estarmos num estado de saúde e bem-estar. Porque nós todos sabemos que quando nós temos uma dor, nós temos uma inflamação. Então nós temos que reduzir
isso. E muito importante, e as pessoas, há algumas que eu já tive uma pessoa que até comentou no grupo que não sabia isto. A maior parte das doenças, principalmente doenças autoimunes, vem do intestino. O intestino tem mais neurónios que o nosso próprio cérebro. É o que os médicos já falam, que é o nosso segundo cérebro. 90% da serotonina é produzida no intestino. 70% da dopamina é produzida no intestino. Então nós temos que trabalhar muito o nosso intestino. Ok? E quando nós começamos a trabalhar e ver aquilo que realmente que nós comemos, a água, ok, que é muito importante, ok, o exercício físico, nós quando começamos a ter estes hábitos saudáveis, as coisas vão mudar e de certeza que os resultados também vão mudar. É a mesma coisa que vocês irem ao ginásio, vocês vão ao ginásio todos os dias, mas continuam a comer fast food. Meus meninos, vocês não vão ter resultados. Ok? Vão continuar sempre na mesma cepa torta, como se costuma dizer, não é? Portanto, vamos começar a mudar também o nosso estilo de vida, que é extremamente importante, para também conseguirmos receber os benefícios que o X39 faz ao nosso corpo. Muito bem, muito bem. Senão estamos a comprometer os resultados. E, aliás, a empresa recomenda a utilização consecutiva entre 3 a 6 meses. E cada corpo é um corpo. Aquilo que acontece é desinflamação, por isso e a reativação das células estaminais só vai acontecer depois de desinflamar e os corpos variam esse grau de inflamação. Eu acho que isso é perceptível para todos. Vocês, se tiverem dúvidas, falem com a pessoa que vos convidou para este grupo ou que partilhou convosco esta gravação. Nós vamos ter que terminar porque já é 1h30. Acho que foi a live mais extensa que tivemos. Peço desculpa e agradeço a vossa disponibilidade, Juliana e Hugo, porque hoje é feriado e estão aqui nesta responsabilidade social de partilhar estes resultados e esta informação com as pessoas, porque, como já dissemos, não vão saber de outra forma, nem publicidade nem nada, e a saúde realmente não tem preço, ok? Por isso, cada um é responsável pelo seu bem-estar, pela sua saúde. E poder envelhecer com qualidade de vida é uma maravilha. Por isso, falem com a pessoa que vos convidou, partilhem esta informação com o maior número de pessoas possível e vamos então terminar. Agradeço mais uma vez a quem nos está a ver em direto ou depois gravado, aos nossos convidados. Tenham um resto de um excelente feriado e bom feriado, bom fim de semana para quem o tem prolongado e vemo-nos mais logo. Tá Obrigada. bem? Obrigada. Obrigada, beijinhos, meus Obrigada. queridos. Obrigada.